Eu tenho aqui dois volumes de imagem, duas reconstruções, com a aquisição de ambas com a espessura de 1.25, só que nesse primeiro volume de 140 imagens, eu tenho o tipo de intervalo entre os cortes da configuração contígua, que é o mesmo valor do corte atribuído ao valor do incremento da imagem. Então, para exemplificar, eu vou colocar os dois valores superiores, nas duas janelas superiores, eu vou colocar com a configuração do tipo contíguo, que é o espaçamento entre os cortes, o mesmo da aquisição. Então, eu tenho uma aquisição de 1.25 com o incremento de 1.25, configurando o incremento do tipo contíguos. Nas duas janelas de baixo, eu vou colocar a configuração do tipo overlap 50%. Então, eu tenho uma aquisição, um corte de 1.25 com o incremento configurado do tipo overlap configurado a 0.625, que é a metade da espessura do corte. Então, você pode perceber que no axial não há diferença nas imagens. Só que quando você joga essas imagens para o coronal fazer as reconstruções multiplanares, vocês conseguem observar que no incremento do tipo contíguo há esses degraus, né? Como se fosse degraus, né, de escada na imagem, coisa que minimiza quando você coloca a interpolação ali das imagens 50% do valor da espessura do corte. Então, na configuração do tipo overlap 50%, que é a metade dos cortes atribuído a esse valor de incremento, você tem uma imagem mais lisa. Né? Então, você consegue ver aí a diferença das duas, né? Quando você amplia a imagem. Eu vou jogar aqui no sagital para você também verificar que é independente do plano, né? Mas quando você começa a tirar do axial, fazer as reconstruções multiplanares, esse aspecto de imagem, né, esses degraus são bem mais aparentes. Então, quando você joga também para reconstrução virtual, né, o VR, você também vai ter esse efeito de escada, coisa que ainda assim também na imagem abaixo, como você pode verificar, ó, na janela de baixo, é minimizada. Então, fazendo a comparação aí das duas, você tem esse aspecto de imagem, né? Isso é o que muda a forma que você configura o seu valor de espaçamento entre os cortes, tá? Ali na configuração do incremento no seu protocolo. Claro, vai gerar um volume de imagens maior, que a quantidade de imagens vai duplicar, só que você tem, você minimiza esse aspecto.